Palmeiras empata com o Cruzeiro em casa e deixa escapar uma oportunidade de ganhar uma gordurinha aí no Campeonato Brasileiro, uma vez que o Flamengo perdeu do Fortaleza, né, com gol de Breno Lopes lá no Ceará. Antes da gente entrar no vídeo, peço sempre para vocês que se inscrevam no canal, deixem o like. Eu quero agradecer muito a todos que se inscreveram. Eu cheguei finalmente, né? Aliás, né? Passei com até bastante dos 500 inscritos no último vídeo. Agora o próximo objetivo é chegar aos 1000 para poder finalmente monetizar completamente. Nem pela questão do dinheiro, só para o YouTube poder mandar o canal, entender que ele é relevante e mandar para cada vez mais pessoas, né? Então, muito obrigado e bora pro vídeo. Bom, acabou agora o jogo do Palmeiras contra o Cruzeiro. O resultado do empate ele acaba sendo um pouco frustrante por causa da derrota do Flamengo contra o Fortaleza, mas no fundo, se a gente for bem racional, é um resultado bastante ok, um bom resultado, né? Claro que a vitória seria sensacional, o Palmeiras abriria 3 pontos e uma vitória para o segundo colocado, provavelmente tiraria o Cruzeiro da disputa, né? O Cruzeiro ainda corre por fora, se ganhasse hoje também, por outro lado, entraria de vez na disputa, né? De todo modo, o Palmeiras se isola na liderança por pontos também, né? Então tem pelo menos uma rodada e meia aí pro Flamengo, né? Se o Palmeiras perde, o Flamengo empata, assim, ainda assim a gente tem a liderança, né? Bom, mas como vocês sabem, aqui o meu interesse é falar de performance, não tanto de resultado. E a performance hoje, mais uma vez, foi bem abaixo da crítica, né? O Palmeiras entrou com um sistema um pouco diferente. Eu venho comentando há algum tempo, desde que acabou a janela de transferências, que o Palmeiras tem um elenco manco. E mais uma vez a gente percebe isso hoje, né? O Palmeiras não tem um substituto para o Aníbal, e o próprio Aníbal não vem fazendo uma boa temporada, né? Então a gente não tem um 5 confiável, muito menos um reserva para esse 5, né? A gente não tem um 8-8, desde que o André chegou, desde que o Rio saiu, na verdade. Eu falo para vocês que o Evangelista não é um 8, ele é um terceiro homem de meio de campo. O Andréas é a mesma coisa. Ele chegou a jogar de 8 no Flamengo, né? Chegou a jogar de 8 em outras oportunidades na carreira, mas é uma questão de contexto, né? O Flamengo jogava de outra forma. O Flamengo era um time que atacava muito mais. E para você ter o Andréas de 8, você precisa de uma linha defensiva mais interessante do que a do Palmeiras. E você precisa também de um 5 um pouco mais combativo, né? Ou o Aníbal com o Andréas até funciona, mas o Emiliano Martinez com o Andréas, realmente o meio campo do Palmeiras fica muito, muito lento. Então hoje isso fica um pouco mais evidente, né? Como a gente tem um elenco manco. O Aníbal se machuca, o Emiliano Martinez vai muito mal quando precisa dele na altitude, e não é só culpa dele, né? Eu acho que passa principalmente pela estratégia do Abel Ferreira. Eu fiz o vídeo aqui, o pós-jogo do jogo contra a LDU. Então, e aí acho que a coisa talvez principal do jogo de hoje, né? A gente vai pro campinho já já, mas a coisa principal que eu acho problemática é que mais uma vez o Abel insistiu em perseguições individuais. Não foi 100% do time marcando individual, mas a gente viu Gomes e Murilo, até o Fux, né? O Fux no Matheus Pereira, mas a gente viu esses jogadores correndo atrás, para além do meio de campo. E aí, se essa bola passa, né, você fica no 1 contra 1 e a coisa pode complicar. O Cruzeiro não conseguiu explorar esses espaços deixados pelo Palmeiras. A marcação até encaixou um pouco mais até porque encaixar menos do que encaixou contra a LDU e Flamengo seria difícil, né? Mas eu falei que eu achava extremamente perigoso fazer essa marcação contra um time como o Cruzeiro. E de fato, se a gente for ver as oportunidades do jogo, o Cruzeiro estava mais perto do primeiro gol do que o Palmeiras, né? O Palmeiras teve aquela chance com o Vitor Roque, uma cabeçada. De fato, um gol perdido. Não culpa o Vitor Roque, né? A gente sabe que dificilmente o atacante vai fazer 100% dos gols que recebe. Se faz, também é jogador de Europa, né? Não vai estar aqui. Até acho que o Vitor Roque é um jogador de Europa, mas perdeu. Mas também foi aquela grande chance, né? Até para a gente poder pincelar a arbitragem, que não é um assunto que eu até me interesso, mas no nível da arbitragem brasileira é cansativo falar sobre arbitragem, né? A gente teve também o gol do Sousa, que foi anulado pelo árbitro. E eu sei que vocês estão putos com esse gol anulado e tal, mas foi bem anulado segundo a regra, não tem muito o que fazer, né?
A regra diz que a bola está em posse do goleiro se ela tiver entre a mão do goleiro e alguma superfície, por exemplo, o chão. E era o caso. E vocês vão ver frames em que a bola está fora da mão do Cássio, né? Mas na hora que o Sousa encosta na bola, a bola se encontrava de fato entre a mão do Cássio e o chão. Então, isso é bem objetivo na regra, né? Não tem muito o que discutir. A gente poderia discutir se a regra é justa, se é certo, se deveria ser interpretada 100% das vezes nesse sentido, né? Até na hora que saiu o gol eu já sabia que seria anulado, porque sempre que tem uma disputa em que o goleiro tem a posse da bola, ela vai ser anulada, né? O goleiro sempre tem... Ele é um pouco... Ele é um ponto frágil no jogo, né? Então ele sempre tem na dúvida, é sempre em prol do goleiro, né? Então o gol ele é bem anulado segundo a regra, não tem muito o que dizer, né? Aí só para pincelar, né, já que a gente tem que falar um pouquinho de arbitragem, o lance do Gomes, que para mim era um lance para expulsão, inclusive. Eu acho que o Palmeiras até acabou sendo beneficiado no total do jogo. Assim, né, se a gente for pegar lances polêmicos, porque você tá jogando em casa, você quer a vitória, e o árbitro picota o jogo inteiro, é difícil falar que você foi beneficiado, né? Uma arbitragem bastante ridícula, né? O Cruzeiro claramente estava satisfeito com o empate. O Massini sempre fala que o objetivo do Cruzeiro esse ano é Libertadores, né? Parece que o Cruzeiro não está com ímpeto de disputar o campeonato, então o empate seria totalmente aceitável para o Cruzeiro, e de fato parece que é essa a postura do Cruzeiro, né? Então, nesse sentido, o Palmeiras não foi beneficiado, né? Uma arbitragem que picotou o jogo inteiro. Agora, se a gente pegar lances polêmicos, para mim o Gomes tinha que ser expulso, né? E vai ter gente que vai falar, bom, mas ele pegou a primeira bola. Isso não está na regra. Pegar primeiro a bola não diminui em nada a agressividade né, do fato ali, do lance do Gomes. Ele entrou com a perna razoavelmente alta, a perna sobe depois do contato na bola e ele vai no meio da canela com as travas, né? Não tem o que dizer. Eu até acho que ele poderia ter tentado tirar, né? Dava tempo dele, se não tirar completamente, ele desviar ou diminuir um pouco o movimento da perna, mas ele vai duro, né? Ele vai reto, a perna dele continua no movimento ascendente em direção à perna do jogador do Cruzeiro. E mesmo que não desse tempo, mesmo que ele tivesse feito tudo o que ele pudesse, só o fato da perna estar na altura que estava, né, de ter pegado na altura que pegou, com a velocidade que foi, isso já é o suficiente para se enquadrar em colocar em risco a saúde do adversário. Então, infelizmente, não tem muito o que dizer. Para mim, nesse caso, nesse momento, né, o Palmeiras foi beneficiado porque o Gomes deveria ter sido expulso. Isso seria no comecinho do jogo, né, o Cruzeiro jogaria o jogo inteiro com um a mais. O Cruzeiro vai perder depois o Fabrício Bruno, e a perda do Fabrício Bruno, para mim, ela impacta um pouco a questão da análise, né, porque o Fabrício Bruno ele é expulso numa jogada absurda do Alan. Jogada que ninguém faz, além dele, no elenco do Palmeiras. E aí se impõe a questão, né? Por que o Alan simplesmente saiu do time? O Alan não saiu do time porque ele entrou numa má fase, né? Ele foi mal aqui e ali, como o elenco inteiro do Palmeiras na temporada. Agora, ele saiu do time logo depois do Mundial, em que ele era um dos melhores jogadores do Palmeiras, inclusive no Mundial. Jogando fora de posição, né, até, como ala. E ele simplesmente é sacado do time e nunca mais tem oportunidade como titular. E ele jogaria, inclusive, numa posição que é a mais interessante para ele, que é como meia-direita, uma posição em que ninguém conseguiu jogar, nem Veiga, nem Maurício, nem Sousa, nem Facundo Torres. De modo que eu não consigo entender por que o Alan não é titular desse time, ou ao menos não é testado na titularidade da meia-direita, certo? Não faz sentido. Toda vez que ele entra, ele muda o jogo. Ele mudou o jogo contra o Bragantino, ele mudou o jogo contra o Cruzeiro. Ele arranjou um cartão vermelho para o Fabrício Bruno. O Palmeiras não soube se aproveitar, né? Porque aí entra outra questão, né, decorrente da expulsão do Fabrício Bruno, que é a entrada do Veiga no Fux. Então, o Palmeiras com 10, acho até que, do ponto de vista tático, faz todo sentido a mudança do Abel Ferreira, mas o Veiga não faz o menor sentido. Por que você colocou o Veiga? O Facundo não tem condição de jogar? Por que você não colocou o Facundo? Um jogador de 12 milhões de euros, de dólares, aliás. O Veiga não tem condições. Ele não, nem como reserva hoje ele tá valendo a pena. O jogo dele contra a LDU é ridículo, é patético. A mesma coisa contra o São Paulo, e assim tem sido com o Veiga. Ele vem sendo trocado no meio do tempo, no meio do jogo, né? Coisa que o Abel nem gosta de fazer porque ele não consegue performar. E aí quando você tem a chance de fechar o caixão, de ir para a vitória, né, de colocar um jogador que possa fazer algo diferente,
acho que o Facundo é isso? Também nem acho. Mas hoje o Facundo entrega muito mais do que o Veiga, inclusive em números. O Facundo tem assistência e tem gols pela temporada, muito mais do que o Veiga. E aí você não coloca o Facundo, você coloca o Veiga. Né? Poderia ter colocado outro jogador, eu nem fui ver também o banco de reserva do Palmeiras para saber quem da base estava. O fato é, quando o Fux sai e entra o Veiga, o Palmeiras não ganha nada com isso. O Palmeiras perde em criação, porque o Fux é um jogador que, querendo ou não, tem um ótimo passe. E o Veiga jogando, gente, parece que tá fazendo outro esporte. Ele perde uma bola, parecia uma criança na frente da área do Cruzeiro. Ele não consegue dominar, não consegue dar um passe, não consegue dar um bom chute. O Veiga não entrega nada. E o Palmeiras desperdiça a chance de conseguir alguma coisa contra o Cruzeiro com um a mais. Ao contrário, o Palmeiras, inclusive, leva a melhor chance do jogo. Né? O Caio Jorge perde a bola do jogo, tendo um a menos. Uma grande defesa do Carlos Miguel, muito mais pelo posicionamento do que pelo reflexo. Né? O pé dele estava encaixado no chão e a bola pega nele, também por ele ser muito grande. Né? Isso é o bom de você ter um goleiro tão alto, né? Com tanta envergadura. E o Caio Jorge não faz o gol, a bola do jogo ali pra mim. Além de tudo, né, só pontuar a grande atuação do Carlos Miguel. Fez pelo menos 2 ou 3 grandes defesas, né, uma ótima defesa na falta, que até para além da defesa me impressiona que ele chegou muito antes na bola. Né, se a bola tivesse ido no ângulo, ele também teria pegado. Então impressionante a técnica dele nessa cobrança de falta. Ainda precisa me provar um pouco para mim. O Carlos Miguel é um goleiro que eu quero ver mais. Como eu falei, desde quando ele viria a ser titular. É um jogador que tem pouco mais de 30 partidas como profissional, então a gente precisa ver mais. Mas eu tenho gostado aqui e ali de alguns movimentos do Carlos Miguel. Ainda me preocupa um pouco a saída de bola dele na área. Achei que ele seria melhor, né, no domínio da área. Né? É um jogador muito alto. Né? Se ele tiver um pouquinho de tempo de bola, ele pega metade das bolas que são cruzadas na área. Bom, então, né, dito isso, vamos falar um pouquinho da escalação, retroagindo um pouco, né? Eu não concordo exatamente com a escalação do Palmeiras, eu vou explicar um pouquinho no campinho do ponto de vista tático, mas quero falar primeiro individualmente. Kelvin, pra mim não era jogo pro Kelvin. O Cruzeiro é um time que a gente sabe que ataca muito pelas laterais, que vai te oferecer perigo pela lateral, inclusive pela lateral direita defensiva do Palmeiras, onde tem o Kelvin. Ali tem Kaique Bruno, que é um ótimo lateral esquerdo, muito ofensivo, e o Wanderson, que é um jogador bastante físico, não tanto técnico, mas bastante físico, né? Só que tem a técnica compensada pelo ótimo lateral Kaique Bruno. E o Kelvin ia sofrer muito ali, né? Então, além de tudo, né, aquela falta que pra mim era pra vermelho do Gomes, ela tira o Wanderson da partida, além de tudo, né? E entra o outro jogador, que também é um bom jogador, fez uma boa partida. Esqueci o nome dele agora. Ponta esquerda do Cruzeiro, ou meia pela esquerda, né? Então, pra mim, uma escolha errada, até tuitei sobre isso, eu iria com o Giai. Agora, o resto não tem muito o que dizer, né? Gomes e Murilo acho que não tem muito o que conversar. Jefté no Piquerez também não tem o que dizer. O Palmeiras até tem um bom jogador na base, mas não acho que é nível, né, disputar com o Jefté. Acho que o Jefté é o reserva direto do Piquerez. Andréas não tem muito o que dizer. Felipe Anderson, Vitor Roque e Flaco Lopes. A grande questão nesse jogo é a entrada do Fux no Emiliano Martinez. Então a gente, ao invés de colocar o Emiliano, o 5 reserva do Aníbal Moreno, a gente entra com o Fux, que não é um 5, é um zagueiro, para fazer essa função, a qual ele não é exatamente um primor, né? Muita gente, inclusive, já comentou aqui nos outros vídeos falando se eu não acho que o Fux deveria ser utilizado como 5, e não, eu não acho, porque ele não tem intensidade para isso, né? Se o Emiliano Martinez não entrega jogando como 5, você imagina o Fux. Eu acho que ao contrário de pedir o Fux como 5, a gente talvez teria que pensar no Emiliano como zagueiro. Tem altura para ser zagueiro, tem posicionamento para ser zagueiro, mas não tem intensidade para ser 5. Então, eu faria o caminho inverso. Agora, o Fux, como eu venho falando, né, mais uma vez, ele é um zagueiro que vai jogar melhor numa linha de 3. Só que a linha de 3 do Palmeiras hoje, ela implicava, né, em um distanciamento entre zaga e meio de campo, porque a gente simplesmente não tinha um 5 no jogo. E o Fux, ele foi de fato um terceiro zagueiro. A gente até achou que ele seria um 5 no jogo, mas até por característica ele vai, né, ficar mais entre os zagueiros do que funcionar mais como um 5. Ainda mais no jogo contra o Cruzeiro, é diferente de jogar contra o Cruzeiro e jogar contra o Juventude. Então, o Fux faz uma função de fase de terceiro zagueiro. E aí a gente perde o meio de campo, né? Então, essa escolha do Abel, para mim, simplesmente coloca em risco o jogo.
E a gente viu que o Palmeiras não conseguiu jogar contra o Cruzeiro. No primeiro tempo é todinho do Cruzeiro. O Palmeiras não teve meio de campo, porque o meio de campo ficava só o Andreas Pereira. A gente vai ver o campinho, né, o mapa de calor dos jogadores, isso fica muito claro. Era um deserto no meio de campo. E aí o Felipe Anderson e o Maurício não conseguem ajudar o Andréas porque o Cruzeiro tem essa característica de jogar muito pelas laterais e avançar também os seus volantes, né? Como volante eles têm Lucas Silva e o Romero, que são dois jogadores de pegada, mas que também chegam à frente, batem bem de fora da área. Então, com Wanderson e Christian, você precisa do Felipe Anderson e do Maurício ajudando a marcação de Kelvin e Jefté, no caso, que além de tudo são laterais muito ofensivos. O Jefté, inclusive, é mais ofensivo do que o Piquerez, né? É um jogador que oferece menos defensivamente. E aí você obriga o Felipe Anderson e o Maurício a lateralizar também. Então você tem um time todinho lateralizado com apenas Fux e Andréas para fazer essa saída de bola. E lá na frente, algo que eu não consigo entender é por que o Flaco Lopes parou de voltar para receber a bola, parou de jogar nessa função mista entre 10 e segundo atacante, a qual ele foi tão bem no Palmeiras. Ele simplesmente está jogando com uma dupla de ataque lateral assim, né? Uma dupla paralela de ataque lá na frente, o que não faz sentido. O Flaco não consegue mais receber essa bola lá atrás, não faz mais aquelas grandes arrancadas que ele vinha fazendo, simplesmente porque a função dele passa a ser uma função de atacante, né? Junto com o Vitor Roque. Eu não consigo entender. Então o Flaco tá muito mal, foi muito mal contra a LDU, mas ao meu ver, a não ser que ele esteja desobedecendo o Abel Ferreira, isso passa por esse posicionamento bastante avançado do Flaco. O Flaco é um jogador que tem que receber essa bola antes. Eu venho comentando isso, sei lá, desde que ele chegou, né? O Josa falou isso quando ele chegou, a Análise Verdão falou isso quando ele chegou. O Flaco é um jogador que funciona como um 10. Não como um 10 clássico, mas nessa função mista de 10 e segundo atacante, né? Então, as escolhas do Abel pro jogo, mais uma vez, me parecem erradas, equivocadas. Né? A gente fez a live aqui no sábado ou na sexta, agora não me lembro, e a gente falou como jogaria contra esse time. Inclusive a gente colocou a saída de 3, né, com o Fux como possibilidade para esse jogo, mas você precisava de um jogador à frente do Fux para você liberar o Andréas e para você dar cobertura aos laterais de modo que Felipe Anderson e Maurício tivessem liberdade. Claro, né, se você coloca mais um, Maurício não iria jogar, mas você teria liberdade do Felipe Anderson e do Andréas para construir jogada e do Flaco voltar para receber essa bola. Sem isso, simplesmente com Fux e depois Andréas, Felipe Anderson e Maurício ficam presos ajudando os laterais e você não tem construção nenhuma pelo meio. E o Flaco jogado no meio dos zagueiros lá junto com o Vitor Roque. Uma partida muito fraca do Palmeiras, que não traz grandes esperanças para quinta-feira. Essa é a verdade, né? Eu acho que o Palmeiras tem chance de virar contra a LDU, mas eu acho muito improvável. Muito, muito improvável mesmo. Vai passar por uma partida perfeita do Palmeiras, né? Mas isso é assunto para outra hora. Já aproveito até para convidar vocês para a live de terça, no Sai Jogando, que está sempre na descrição, o nosso canal de futebol de forma geral, né? Aqui só Palmeiras. Toda terça tem live às 8 horas, e a gente vai analisar melhor os jogos de Flamengo e Racing, Palmeiras e LDU lá na terça-feira, né? Bom, vamos pro campinho. Bom, então o Abel montou o time dessa forma para jogar, né? O Fux no lugar do Emiliano ou do Aníbal, e aí de fato ele faz a saída de 3, não teria por que fazer a saída de 3 de outra forma se você tá com o Fux ali. Kelvin e Jefté bastante lateralizados e avançados. Maurício e Felipe Anderson à frente do Andreas Pereira, Vitor Roque e Flaco Lopes. E aí eu acho que eu não preciso nem falar muita coisa, né? Eu nem quero perder muito tempo aqui no campinho antes de ir pro mapa de calor, porque fica muito evidente o problema dessa escalação. O Andreas Pereira fica sozinho no meio de campo, né? Porque o Felipe Anderson não pode simplesmente se sacar para frente, porque se acontece isso daqui e você perde a bola, o Kelvin e o Jefté ficam no 1 contra 1 ou no 2 contra 1. E você tem justamente aqui Lucas Silva e Romero, que são dois jogadores que dão muita intensidade física para o jogo. Então não é simples, né, o Maurício e o Felipe Anderson centralizarem nesse tipo de formação. O Fux ele vai ficar basicamente no meio dos zagueiros, ele não vai ajudar o Andreas Pereira a subir mais a marcação e também a subir mais a construção do jogo. Então você tem o Andreas Pereira totalmente sobrecarregado no meio de campo, tanto na construção quanto defensivamente, e mesmo assim fez uma boa partida, tentou, lutou, correu, mas não tem muito o que fazer, né? E para piorar, você tem o Flaco Lopes bastante avançado, né? Com pouca função de armação, né? Porque se você tem isso daqui, já ajuda um pouquinho, né? Mas aí você tem que oferecer ao Flaco, né? E tem que ser e aí é o que eu falei, ele pode também não ter feito o que o Abel pediu. Mas aí você tem que falar pro Flaco, olha,
eu vou precisar de você lá no meio, eu não vou precisar de você lá no ataque. Eu quero que você desça, até porque o Cruzeiro joga com uma linha de 4 e com 2 laterais muito ofensivos, então nem tem por que você ficar empurrando Flaco e Vitor Roque, né? Dá para você trazer o Flaco, que provavelmente puxaria um pouco mais a atenção de um zagueiro, dando espaço para o Vitor Roque infiltrar, né? Então você traz o Flaco e aí sim, seria uma formação ainda assim muito perigosa, mas mais equilibrada. Mas dessa forma aqui, o Palmeiras simplesmente não chegou no gol do Cruzeiro, né? Eu até tinha comentado que eu entraria dessa forma aqui para jogar contra o Cruzeiro. Pensando, claro, sempre no... Não tô pensando aqui no jogo de quinta, né? Pensando no que a gente tinha de melhor, né? Eu entraria dessa forma, certo? E aí sairia o Murilo, o Maurício, né? Só que aí você tem mais liberdade pro Felipe Anderson, porque você tem o Emiliano Martinez ou descendo se precisar pro Murilo cobrir, ou cobrindo ele mesmo. E o Andréas Pereira ficando com a função de cobrir o Kelvin, né? Mas você tem a mesma função, né? Se você precisa fazer isso, você tem o próprio Emiliano descendo e você pode abrir todo mundo, né? Para cobrir o Kelvin. Então o Emiliano, só a presença dele, do ponto de vista tático, daria mais equilíbrio a esse meio de campo, porque você soltaria o Felipe Anderson para criar, o Flaco ele pode vir um pouco mais da direita, né, do que do meio, e o Vitor Roque tem a função de infiltração, como sempre. E o Andréas Pereira não tão sobrecarregado aqui no meio de campo. Mas é verdade que existiam inúmeras formas de jogar esse jogo, né? Eu tenho um vídeo, né, se vocês quiserem ver, um vídeo pré-LDU e Palmeiras, em que eu falo como eu jogaria com a LDU, já pensando no jogo contra o Cruzeiro, né? Então eu montei um time para jogar contra a LDU, pensando já em quem poderia ter energia para jogar contra o Cruzeiro e também o jogo da volta da LDU, né? Se tiverem interesse. Vamos lá pro campinho dos mapas de calor. Então quando a gente vem aqui, fica muito claro que o que eu estava tentando demonstrar com o movimento no campinho tático, né? O Andréas Pereira é o único meia do time, e o Fux, de fato, jogando como um zagueiro, né? Gomes e Murilo também como zagueiros mais lateralizados, numa linha de 3 clássica, Kelvin e Jefté. E aí, olha o que acontece aqui quando você tem esse tipo de função, né, de um time totalmente sem ninguém no meio de campo. O Maurício e o Felipe Anderson, dada a característica do Cruzeiro, que é um time bastante lateralizado, vocês podem perceber aqui, né, o Christian e o William, né, o William joga quase como um ponta no Cruzeiro, né, e o Christian, que é um jogador muito mais físico, né, do que o Felipe Anderson, que é um jogador muito mais técnico, né. E aí você tem o Fabrício Bruno Villalba, o Romero lá de primeiro, o Lucas Silva de segundo. Você imagina, são dois jogadores extremamente físicos, né? Dá muita força nesse meio de campo. E o Caio Jorge para pegar os espaços vazios. E o Matheus Pereira como segundo atacante, uma função muito parecida com a do Flaco, com a do Memphis no Corinthians, né? Com a do Arrascaeta no Flamengo. Mas você vê que muitas vezes até o próprio Arrascaeta, o próprio Memphis, né? O próprio Matheus Pereira, como a gente está vendo aqui, às vezes tem uma função até mais avançada do que o atacante, né? E essa dinâmica, ela se faz ao contrário no Palmeiras, né? O jogador de espaço, né, que é o Vitor Roque, o mais avançado, ele desce menos, né, e o Flaco vai descer mais, né, para puxar essa marcação e dar espaço para o outro infiltrar. A gente tem visto como o Cruzeiro e o Flamengo têm invertido essa noção, né, de pegar o jogador mais rápido para puxar a zaga, e o meia ocupar esse espaço. O Flamengo fez isso muito bem contra o Palmeiras no primeiro gol do Arrascaeta, né? O Pedro vai puxar a marcação e o Arrascaeta infiltrar. O Palmeiras costuma jogar ao contrário, né? O Flaco puxa a marcação e o Vitor Roque infiltra. De todo modo, fica muito claro no campinho do Palmeiras o tanto que está espaçado esse time, né? Eu não preciso argumentar muito aqui para convencer vocês. O campinho conta essa história. Olha o espaçamento desse time. Olha como esse time foi mais uma vez lateralizado. Não tem ninguém com quem o André se associar. Sempre vai ter que sair passe esforçado, né? E aí a chance de você errar um passe é muito maior. O Flaco Lopes praticamente do lado do Vitor Roque. O Flaco Lopes, a gente tinha visto ele muitas vezes jogando praticamente quase até no lugar aqui do Andréas, um pouquinho mais à frente do que o Maurício, não lá na frente com o Vitor Roque. Então, esse campinho, ele é um retrato da ideia do Abel Ferreira para o jogo, que é uma ideia, mais uma vez, equivocada. Né, se provou equivocada. Né, não é só porque... poderia ter dado certo, a gente poderia ter ganhado o jogo. O Vitor Roque teve uma bola também que ele poderia ter feito gol. E mesmo assim a ideia teria sido equivocada, porque ela não passa pelo resultado. Eu tô falando aqui de performance. O Palmeiras não encontrou os momentos, os espaços do campo. E por que não encontrou? Porque só conseguiu... Aliás, só conseguiu não, né? A única coisa que o Palmeiras
pôde se preocupar foi com as laterais, porque se o Palmeiras perde o meio como perdeu para Lucas Silva e Romero, né, você acaba mais uma vez desorganizando o time, e aí Felipe Anderson e Maurício tem que correr para trás para cobrir os espaços deixados. E aí o Flaco Lopes e o Vitor Roque ficam sem função, não recebem bola, né, não conseguem ajudar também na marcação, porque praticamente vai lateralizar o jogo, e aí é isso, o Palmeiras fica sem associação, sem triangulação, sem tabela, sem jogada pelo meio, e vira mais um jogo de chutão. A gente retroagiu. O jogo de hoje, ele é um jogo que a gente estava vendo jogo após jogo, 2, 3 meses atrás, antes do Abel encontrar a dupla de ataque. E hoje parece que a gente retroage no tempo, porque o Palmeiras não consegue se utilizar em nada da dupla de ataque e volta a lateralizar o time, vivendo de chutão e cruzamento na área, para Vitor Roque e Flaco Lopes. Eu não tenho como, de forma alguma, fazer qualquer elogio ao Abel Ferreira pelo jogo de hoje. O jogo de hoje, taticamente, foi muito fraco, muito ruim. Desde a estratégia de saída, né, o que eu falei, quando você coloca o Fux e não coloca ninguém à frente do Fux para ajudar o Andreas Pereira, você naturalmente vai levar todos esses problemas numa cadeia de erros, porque o Fux não vai conseguir cobrir aqui, o Andreas vai ter que ficar com uma função bem mais atrasada. A gente vê que muitas vezes essa posição mais pontual aqui do Andreas é até o Aníbal que faz, né? Essa função bem atrasada aqui no campo. Só que tendo só um no meio de campo, esse time que já é lateral, o time do Cruzeiro, é um time que ele faz essa linha de 4 aqui, né? No jogo. Aqui o Wanderson machucou, mas essa posição dele aqui... Oh, meu Deus. Essa posição dele aqui é bem significativa, porque geralmente é por onde ele joga mesmo, né, o Wanderson. E aí você tem essa linha de 4, né, com Christian, Caio Jorge, Matheus Pereira e Wanderson. Fica quase um 4-2-4 em determinados momentos do jogo, né. E o Palmeiras, diante dessa linha, ele precisa se lateralizar. Se você deixar Kelvin ou Jefté no 1 contra 1, com esses jogadores, vai dar problema. E aí você precisa dobrar a marcação, você tira todo mundo do meio de campo e o Andreas Pereira fica sobrecarregado. Foi isso o jogo de hoje. Mais uma vez, o Abel Ferreira totalmente equivocado, né, para jogar contra um time que a gente sabe como joga. Inclusive, já analisei esse Cruzeiro aqui. O Cruzeiro joga assim praticamente o ano inteiro com o Jardim. Se eu não me engano, foi no jogo contra... No último jogo contra o Cruzeiro, né? Eu analisei o Cruzeiro para falar como o Palmeiras deveria jogar, porque tinha acompanhado alguns jogos do Cruzeiro. O Cruzeiro pegou o Corinthians e tal. E é um time que a gente sabe como joga. É um 4-2-3-1, que muitas vezes vai ter esse 4-2-4 em momento ofensivo, com 2 pontas /meias muito mais físicos, né, enquanto os nossos são muito mais técnicos, e 2 volantes muito mais físicos, enquanto os nossos também, mais uma vez, são técnicos. Então a chance do Palmeiras perder os duelos individuais contra o Cruzeiro são muito grandes. E além de tudo, a gente teve perseguição individual, que poderia ter gerado uma grande merda, mas a sorte é que encaixou minimamente no primeiro tempo. A gente pelo menos não sofreu tanto, mas mais uma vez eu quero chamar a atenção para que o Palmeiras teve muito menos chance de abrir o placar do que o Cruzeiro. Até se a gente vê aqui, né, a intensidade dos ataques, o Cruzeiro é muito mais incisivo ofensivamente. E se a gente vier aqui nas estatísticas, né, 4 defesas para cada goleiro, 11 finalizações, mas o Cruzeiro é quem tem chance clara. Eu diria que tem até talvez mais do que uma, né, a do Vitor Roque não vai ser colocada como chance clara, e eu acho correto isso, né, uma cabeçada, mas é um movimento rápido e tal. Enfim, é natural perder aquele tipo de bola, pelo menos uma no jogo. Então o Cruzeiro, ele tem o domínio das ações ofensivas do jogo. Bom, por hoje é isso. Eu peço desculpa porque eu tô um pouco doente, então eu tô com dificuldade de ser um pouco mais incisivo, até um pouco mais claro nas palavras e no pensamento hoje. Mas eu espero que tenha ficado claro mais ou menos o que aconteceu taticamente no jogo de hoje, por que a gente não conseguiu jogar contra esse Cruzeiro, né? A gente precisava, ao contrário do que o Abel fez, povoar o meio de campo. Até iria com o Bruno Fux, mas precisava também do Emiliano Martínez para você povoar esse meio de campo, e aí sim, ganhando o meio de campo, empurrando os laterais para trás com Felipe Anderson, né, ou com Flaco Lopes de um lado, você poder se utilizar dessa dupla da dinâmica Flaco e Vitor Roque para ocupar os espaços à frente da área e deixar o Vitor Roque fazer infiltração. O Abel infelizmente não conseguiu
tomar vantagem desse tipo de coisa, que o Cruzeiro inclusive vem falhando muito nos últimos jogos, né? Lembrando que o Cruzeiro, se tivesse feito a campanha de campeão nos últimos jogos, estaria em primeiro lugar. O Cruzeiro empata com o Flamengo, depois ele empata com o Sport dentro de casa, né? Então o Cruzeiro vem falhando muito bem, muitas vezes, né? Muito frequentemente. O Cruzeiro talvez no pior momento da temporada, desde que chegou o Leonardo Jardim. Bom, é isso. Eu vejo vocês então na terça-feira no Sai Jogando e, claro, na quinta-feira no pós-jogo aqui. Um abraço a todos e uma boa noite.